Justiça e o Ministério Público prepara um outro inquérito para ser encaminhado ainda nesta semana. O Ministério Público de Goiás já acolheu mais de 100 depoimentos de mulheres. A defesa de João Teixeira de Faria nega todas as acusações, viu, Doni? Fábio Castro, obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando o caso. O governo do Ceará confirmou a transferência de mais 20 presos para um presídio federal do Rio Grande do Norte. Esses presos são suspeitos de comandar facções criminosas e de ordenar os ataques no estado, que já duram uma semana. A gente vai ao vivo agora a Fortaleza, onde está o repórter Alessandro Torres. Alessandro, boa tarde para você. O que já mudou na rotina, nos hábitos da população aí desde que essa onda de ataques começou? Oi, Doni, boa tarde a todos. O comércio ainda sente muitos reflexos desses ataques. O Sindicato das Lojas calcula uma queda nas vendas entre 80% e 90%, principalmente nas lojas de rua, em centros comerciais, como deste bairro aqui de Fortaleza. Costuma ser bem mais movimentado do que a gente vê agora, assim, na hora do almoço. Isso aconteceu por dois fatores. Menos gente saiu de casa por causa do medo e a diminuição dos ônibus também por causa dos ataques fez com que clientes e funcionários não conseguissem chegar. Algumas lojas fecharam mais cedo, inclusive nesses dias. E esse foi um dos impactos na rotina da população. Outros ainda são visíveis. Veja na reportagem. Uma consequência direta dos ataques, vista e sentida nas ruas de Fortaleza. Horrível, né, cara? Um mau cheiro, aquela coisa toda. Como comerciante, né, como cidadão, é muito ruim. Depois de 4 ataques a caminhões, a coleta só pode ser feita com escolta. A presença dos policiais é para evitar o que aconteceu ontem à noite em Itatira, no sertão central do Ceará. Este caminhão de lixo foi incendiado. De madrugada, na região norte, bandidos incendiaram parte de um prédio onde funciona uma rádio. Na região metropolitana, foram 3 ataques com fogo. Em Maracanaú, numa sala do Centro de Assistência Social. Em Aquirás, nesta fábrica de beneficiamento de castanha de caju. E no município de Eusébio, o alvo foi este galpão de reciclagem de lixo. Em Fortaleza, os criminosos atiraram em carros de uma concessionária. Depois de uma semana de ataques, já são 42 cidades atingidas. Os 106 agentes que chegaram para aumentar o contingente da Força Nacional já estão nas ruas. Hoje, o governador Camilo Santana, do PT, confirmou a transferência de mais 20 detentos ligados a facções criminosas. Eles foram para Mossoró, no Rio Grande do Norte, e depois devem ser distribuídos por outras unidades. O que está acontecendo no Ceará é a reação desse crime organizado nas ruas do estado do Ceará. Eu tenho colocado claramente que esse enfrentamento precisa ser feito com muita clareza, com muita dureza, para combater o crime aqui no estado. Nesta uma semana de ataques, já foram 169 ações criminosas, pelo menos segundo o governo, 215 pessoas foram detidas suspeitas de participação nos ataques. E além do reforço da Força Nacional, também outros 3 estados ofereceram ajudas com policiais enviados aqui para o Ceará, o Pernambuco, também Piauí e Santa Catarina. Santa Catarina trouxe 2 observadores policiais que não vão para as ruas, mas vão coletar dados para ajudar nas investigações. O Piauí enviou 20 policiais militares que já se juntaram às outras tropas aqui no policiamento, devem permanecer por aqui por uns 15 dias e já tinha enviado também 10 agentes penitenciários. Doni. Alessandro, obrigado pelas informações. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, vai se reunir hoje à tarde em Brasília com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O governador deve pedir ajuda para modernizar o sistema penitenciário capixaba, com a instalação de equipamento para videoconferência e a digitalização de processos. Renato Casagrande também deve solicitar a construção de mais presídios. O governo pretende apresentar já na semana que vem um decreto para facilitar a posse de armas, uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro. A proposta do novo decreto de posse de armas já está em análise pelo presidente Jair Bolsonaro e sua equipe. O texto prevê simplificar a comprovação da efetiva necessidade de isso. Novas situações objetivas podem permitir a posse, como moradores de zona rural que comprovarem essa necessidade e moradores de municípios com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. A maioria das capitais brasileiras está dentro dessa faixa. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a média nacional em 2017 foi de 30 assassinatos por 100 mil habitantes.
Estão mantidos os pré-requisitos da lei, como ter curso de tiro no exame psicotécnico e não ter antecedentes criminais. A proposta prevê que o prazo de validade da autorização de posse passe de 5 para 10 anos. O texto tratará apenas da posse, não do porte de armas. A posse quer dizer que as pessoas têm o direito de manter a arma em casa. Para sair de casa com a arma, é preciso ter autorização para o porte. O texto com as mudanças definitivas vai ser decidido pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o decreto vai ser editado até semana que vem. Na prática, ele vai mudar a política de posse de armas no país, que era mais restritiva. Investigadores dizem que antes havia muitas negativas porque o conceito de efetiva necessidade de ter a arma era mais subjetivo e que agora a política é voltada a facilitar a posse, uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de posse do novo comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior. Flávio Alvarenga, boa tarde para você em Brasília. Quais são as informações? Oi, Doni, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui no Clube Naval de Brasília de lancha, uma lancha da Marinha escoltada por seguranças. Essa cerimônia de posse para o novo comandante da Marinha durou cerca de 1 hora. E no fim dessa cerimônia, o novo comandante, o almirante Ilques Barbosa Júnior, foi questionado sobre a reforma da Previdência. Ele disse que os militares já têm um regime diferente e que a profissão tem as peculiaridades e que, por isso, essa discussão precisa ser feita com muito cuidado e que a posição da Marinha é a mesma posição do ministro da Defesa, a manutenção de um regime diferente para os militares. Nós não temos previdência, nós estamos tendo proteção social dos militares. É impróprio mencionar a palavra previdência, do ponto de vista técnico, o que significa isso. Nós descontamos na ativa, na reserva e reformados. Nós tivemos uma medida provisória que todos conhecem do que se trata, nós tivemos realmente algumas reduções e esse trabalho vem sendo feito exaustivamente pelas 3 forças. Nós já temos um ponto comum, o ministro da Defesa está conduzindo essa negociação e nós estamos nesse diapasão. Agora, à tarde das 2 horas, o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e também reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma da Previdência deve ser tratada. Doni. Muito obrigado, Flávia. Uma medida provisória para combater fraudes e privilégios na Previdência deve ser apresentada daqui a pouco ao presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, a equipe econômica está finalizando o texto sobre as novas regras para aposentadoria. A nova proposta de reforma da Previdência será apresentada na semana que vem ao presidente Jair Bolsonaro e, em fevereiro, ao Congresso, quando os parlamentares voltam ao trabalho. O texto vai propor mudanças no atual sistema, com fixação de idade mínima, regra de transição mais dura para os trabalhadores que estão hoje na ativa e um novo regime de contribuição para os futuros trabalhadores, a capitalização. Hoje, os trabalhadores da ativa contribuem para pagar o benefício de quem já se aposentou. É o regime de repartição simples, uma espécie de caixa único. A capitalização separa esse caixa. Cada trabalhador faz uma poupança individual para bancar sua própria aposentadoria no futuro. O sistema de capitalização é visto pelo governo como mais sustentável. O motivo é o envelhecimento da população. O número de idosos em relação aos trabalhadores da ativa tende a aumentar. E aí, a conta não fecha. Esse desequilíbrio é um dos fatores que contribuem para o atual déficit da Previdência. A estimativa é que em 2018, o rombo tenha ficado na casa dos 308 bilhões de reais, incluindo os setores público e privado. Na nova proposta, o sistema de capitalização valeria apenas para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho e seria introduzido de forma gradual. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que está formulando o texto, disse que a capitalização vai exigir uma regra de transição para o atual sistema da Previdência mais dura. Um sistema de capitalização, como nós estamos desenhando, é algo bastante mais robusto. É mais difícil, o custo de transição é alto, mas nós estamos trabalhando para as futuras gerações. Segundo o ministro, a idade mínima para o trabalhador dar entrada no INSS ainda não foi definida. A econômica está fazendo simulações. Paulo Guedes garantiu que a proposta de reforma será consistente. A reforma da Previdência é mais profunda. É uma proposta de emenda constitucional
assim que o Congresso novo chegar. E essa sim, nós queremos democratizar a poupança, acelerar o ritmo de crescimento, aumentar a acumulação de capital na economia, estimular o aumento de produtividade, gerar muito emprego. Então é uma reforma bem mais profunda. Esse especialista em previdência defende a capitalização, mas faz uma ressalva. Sem dúvida, o sistema de capitalização ele é bastante viável e moderno, mas o fato dele tirar ingresso de recursos do sistema existente precisa ser avaliado com cuidado. Portanto, avaliar o custo de transição, em que tempo esse novo regime vai ser implantado, é fundamental nesse momento. O governo trabalha ainda em outra frente. Daqui a pouco, a equipe econômica deve entregar a Jair Bolsonaro a medida provisória que vai ser editada para combater fraudes e privilégios na Previdência. A expectativa é que a MP corrija distorções e gere uma economia entre 17 e 20 bilhões de reais por ano nas despesas do INSS. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, deve decidir até domingo sobre o pedido para acabar com as votações secretas nas eleições dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. A gente conversa agora ao vivo com Andréa Sadi em Brasília. Sadi, boa tarde. Essa mudança poderia ter um impacto na dinâmica da negociação dos votos para essa eleição e é claro que os candidatos estão ansiosos por essa decisão, né? Isso, Doni, exatamente. Aqui está de férias, né? O Congresso está de férias, no recesso, mas nos bastidores só se fala nisso. Vamos lembrar o que aconteceu no final do ano passado. O ministro Marco Aurélio Mello, lá do Supremo, ele autorizou a votação aberta para o comando do Senado após um pedido do senador Lazier Martins, do PSD. Mas aí o partido Solidariedade recorreu. Então tem esse recurso lá no Supremo, está parado. Com base nisso, ontem o deputado federal eleito Kim Kataguiri, do DEM, foi ao Supremo também pedir que a votação seja aberta aqui na Câmara dos Deputados, também para o comando da Câmara, da mesa diretora, lembrando que essa eleição para o Senado e para a Câmara, ela vai acontecer no comecinho de fevereiro. Então é por isso que essa discussão está toda lá no Supremo. Lembrando que o Supremo também está de férias e no plantão, durante o recesso, quem está responsável é o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Ele fica até domingo, porque a partir do dia 14 assume o vice da Corte, que é o ministro Luiz Fux. Por isso que Toffoli, até domingo, vai decidir sobre essas duas questões. E ele deve, sim, negar o pedido do deputado federal eleito, Kim Kataguiri, do DEM, para que a eleição aqui na Câmara seja aberta e estender essa decisão para o Senado, argumentando o seguinte, que isso é uma questão interna aqui do Congresso Nacional. Doni. Valeu, Andréa Sadi, obrigado pelas informações ao vivo. O Solidariedade anunciou hoje apoio à reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara. A votação está marcada para 1º de fevereiro, quando os deputados eleitos tomam posse. Outros 10 partidos já tinham declarado apoio a Rodrigo Maia. PR, Podemos, PSC, PSD, PPS, PRB, PROS, PSDB, PSL do presidente Jair Bolsonaro, além do DEM, partido de Maia. Juntos, os partidos têm 255 votos. Rodrigo Maia precisaria de 257 para vencer no primeiro turno. Um anúncio de abertura de vagas de emprego num supermercado gerou uma fila gigantesca em Itapuã, cidade a 23 quilômetros de Brasília. Por volta de 7 horas, o tamanho da fila já era impressionante e foi aumentando ao longo da manhã. Muita gente dormiu na rua para guardar lugar. O debate já rever as leis sobre o uso de drones perto de aeroportos. Enquanto isso, até o Exército está ajudando a polícia a encontrar quem pilotava esse drone ontem aqui em Heathrow. Buscas estão sendo feitas na região. A lei do Reino Unido diz o seguinte, ninguém pode usar um drone a 1 quilômetro de distância de um aeroporto e a 120 metros de altura de qualquer que seja o lugar para evitar acidente aéreo. Quem desrespeita, Doni, essa lei por aqui pode pegar até 5 anos de prisão. 5 anos. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Ontem, um drone também provocou o fechamento do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por 20 minutos. O responsável pelo aparelho ainda não foi encontrado. E a polícia da Austrália investiga o envio de vários pacotes suspeitos hoje a embaixadas e consulados das cidades de Canberra e Melbourne. As representações diplomáticas foram esvaziadas.
Quem acompanha essa história é a nossa correspondente em Londres também, a Cecília Malan. Não está no aeroporto, está em outro ponto no nosso escritório. Cecília, boa tarde para você. O consulado do Reino Unido recebeu também um desses pacotes, né? Sim, Doni, boa tarde. Do Reino Unido e de pelo menos outras 11 representações diplomáticas. Entre elas, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Grécia, Japão, Índia e Paquistão. Segundo a polícia, os pacotes estão sendo examinados. Um funcionário do consulado da Nova Zelândia disse que recebeu um envelope com sacolinhas de plástico e um adesivo escrito amianto. Esse material, que já foi muito usado em construções, pode provocar câncer e outros problemas de saúde se for respirado. Alguns consulados já reabriram hoje em Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, mas ainda não há informações sobre quem ou que grupo teria enviado esses pacotes, nem sobre as motivações que podem ajudar a esclarecer por que esses países especificamente foram escolhidos como alvos. Doni. Cecília, obrigado pelas informações. O presidente americano Donald Trump fez um pronunciamento na TV americana defendendo, mais uma vez, um muro na fronteira com o México. A briga para aprovar a verba da construção do muro provocou uma paralisação no orçamento que já dura 19 dias. No primeiro discurso à nação feito no Salão Oval da Casa Branca, o presidente Donald Trump disse que há uma crise humanitária na fronteira com o México. Todos os dias, os agentes encontram milhares de imigrantes ilegais que tentam entrar no nosso país. Não temos mais espaço para abrigá-los, nem como mandá-los de volta aos países de origem, disse Trump. O presidente afirmou que entre os imigrantes há criminosos que assassinam americanos e é preciso acabar com o que chamou de derramamento de sangue. Trump disse que os próprios policiais consideram essencial construir um muro que custaria 5,7 bilhões de dólares. O presidente se recusa a aprovar o orçamento federal enquanto os democratas não liberarem a Destrói uma vida pra você, Jerônimo! E não é que pra piorar, Manuzita reapareceu? Eu decido minha vida e eu já decidi que eu não vou ficar longe de você. Ninguém nesse mundo vai ser capaz de separar o casal Patatinho. Dia 29, estreia sua nova novela da 7, Verão 90. Tá livre hoje? Estou livre. Hoje você vai esperar. E esperar, 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 esperar. E esperar, esperar, e esperar, 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 e esperar. Quarta-feira é dia de Tá na Mesa, pessoal. Alexandre Borges vai ensinar um prato simples e sofisticado. Filé de frango com laranja e, para acompanhar, arroz de brócolis. Fernandinha Souza participa do quadro Fã do Fã. Que tal passar um dia no salão, na companhia da sua artista preferida? Foi o que rolou com duas amigas. A gente vai conhecer os participantes do Big Brother Brasil durante o nosso intervalo. E na sequência, logo depois do anúncio, o video show vai invadir o quarto do hotel onde os participantes estão confinados. Aguenta coração, Jó. A gente vai estar de olho na casa mais vigiada do Brasil e o vídeo show é logo depois do Jornal Hoje. A Polícia Civil do Rio está investigando a morte de um homem que foi atingido por uma roda de ônibus enquanto esperava a condução para um dia de trabalho. As primeiras investigações apontam que a falta de manutenção do ônibus provocou a tragédia. Não, esse ônibus não está numa oficina para trocar o pneu. A roda simplesmente se soltou quando ele estava em movimento. Foi nessa estrada aqui em Aúma, na zona norte do Rio. A roda foi parar naquele ponto de ônibus e atingiu na cabeça um morador que estava na calçada. O pedreiro Maviael Ferreira Cabral, de 41 anos, foi levado para o hospital, mas não resistiu. Essa empresa de ônibus é uma decadência, toda sucateada. Essa não é a primeira vez que a roda de um ônibus se solta e atinge alguém no Rio. Em dezembro de 2014, uma roda de ônibus se soltou e pegou de frente Edivaldo de Santana.
No ano seguinte, Ananias Evangelista morreu do mesmo jeito. Estava na calçada, na Zona Norte, e foi surpreendido pela roda de um ônibus que se soltou. Os 2 casos foram parar na justiça. A viúva do homem que morreu no acidente de ontem está inconformada. É muito fácil tirar a vida das pessoas assim, tá certo. Saltou a roda, falar, mas foi um incidente, porque acidente não, porque é falta de responsabilidade do dono da empresa. Manda fazer manutenção. Eu quero justiça, porque eu dependia dele para viver. Em nota, a empresa responsável pelo ônibus Aviação Estrela Azul lamentou o acidente e informou que abriu um processo interno para apurar o que aconteceu. Disse ainda que todos os envolvidos na manutenção e operação vão ser ouvidos. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio disse que vai apurar o acidente e que só no ano passado o consórcio responsável pela empresa de ônibus foi multado 220 vezes por má conservação da frota. Um caminhoneiro foi preso no Paraná depois de provocar uma grande confusão na estrada. Ele foi perseguido por mais de 60 quilômetros pela Polícia Rodoviária Federal. O caminhoneiro dirigia fazendo zigue-zague na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região de Curitiba. Fechou vários carros, não deixou a viatura da PRF passar e por pouco não causou acidentes. Ele não parou nem quando os policiais atiraram nos pneus do caminhão. O caminhoneiro só foi preso numa barreira policial depois de fugir por 63 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista confessou que tinha usado cocaína. Dentro da cabine do caminhão foi encontrada parte da droga. Ele saiu de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e levava batatas para São Paulo. O caminhoneiro tem 23 anos e o nome dele não foi divulgado. Morreu hoje em Belo Horizonte Oscar Gonzalez Quevedo, conhecido como Padre Quevedo. O repórter Carlos Eduardo Alvim tem as informações ao vivo de BH. Boa tarde, Carlos. Oi, Doni, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Nós falamos ao vivo aqui, de frente à Casa de Apoio, onde o Padre Quevedo morava desde 2012. É uma casa de apoio para jesuítas idosos em tratamento de saúde. Há pouco, a Ordem dos Jesuítas do Brasil divulgou uma nota informando que o Padre Quevedo morreu por problemas cardíacos. Ele nem chegou a ser levado para o hospital, morreu durante a madrugada. O Padre Quevedo ficou conhecido, por tentar desmistificar a mentalidade mágica provocada aí pelos fenômenos parapsicológicos. No ano 2000, ele apresentou um quadro no Fantástico. O jesuíta espanhol Oscar Gonzalez Quevedo Bruzán, ou simplesmente Padre Quevedo, nasceu em Madrid em 1930. Se naturalizou brasileiro em 1960, mas nunca perdeu o sotaque carregado. Aqui está demonstrado que é truque. Ele apresentou o quadro Caçador de Enigmas, que foi ao ar no Fantástico entre janeiro e maio do ano 2000. Muito boa noite, senhor Lucifer. O padre investigou casos de fantasmas na Câmara de São Paulo, uma casa mal assombrada, gravações que impostores diziam ser do além. Era formado em filosofia, teologia, humanidades clássicas, parapsicologia e escreveu 17 livros. Ele fez questão de dizer que não queria interferir em crenças religiosas, mas sim apresentar explicações científicas para várias situações encaradas como fenômenos. Nesse vídeo, gravado para o Memória Globo, dizia que queria apresentar seu ponto de vista como parapsicólogo. Grandes físicos prêmios Nobel são parapsicólogos e aceitam estes fenômenos porque estão provados cientificamente. Padre Quevedo tinha 88 anos e há 6 anos morava em Belo Horizonte. O local do velório não foi divulgado porque, segundo a assessoria dos jesuítas, vai ser uma cerimônia restrita para parentes e amigos. Mas a previsão é que o enterro do Padre Quevedo seja amanhã, às 11 horas da manhã, em um cemitério aqui de Belo Horizonte. A gente volta com você, Doni. Obrigado, Carlos Eduardo Alvim, pelas informações. O Tribunal de Justiça de Goiás acaba de confirmar que a juíza de Abadiânia, Rosângela Rodrigues dos Santos, aceitou a denúncia contra o médium João de Deus, preso desde 16 de dezembro. Ele agora vira réu por abusos sexuais em Abadiânia. Honório Jacometo tem as informações ao vivo. Oi, Honório, boa tarde.
Doni, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. A juíza tomou essa decisão agora há pouco. Significa que, depois que o Ministério Público fez essa denúncia, a juíza entendeu que havia elementos suficientes, indícios suficientes para continuar este processo, agora na Justiça. Agora, a defesa de João de Deus tem 10 dias para apresentar a defesa do médium, que foi denunciado, portanto, pelos crimes de abuso sexual, de violência sexual mediante fraude e também por estupro de vulnerável. Lembrando que agora há pouco terminou o depoimento que a Polícia Civil veio fazer com o médium aqui no complexo prisional, sobre o caso das armas de fogo que foram encontradas na residência dele. A polícia saiu daqui sem falar com a imprensa. Doni. Honório Jacometto, obrigado pelas informações. A defesa de João de Deus afirma que ainda não foi notificada da decisão. De qualquer modo, afirma que se trata de uma decisão provisória, se diz serena e confiante na justiça. Eles estavam na Pindaíba. Cortaram a água. Até que... O tio Lavinho morreu! A sorte bateu na porta. Testamento? Mas o homem não estava falido? Mas ainda restou alguma coisinha. Coisinha de quanto? Uns 100 milhões de reais. Mas será que a sorte... vem 2 vezes? Perdi tudo. De novo! Eu estou devendo para a máfia mexicana. Até que a sorte nos separe 2. Hoje, na sessão da tarde de férias. Teve um período da minha vida que eu parei de estudar, mas eu vi que eu precisava muito continuar. João Victor teve que enfrentar muitos obstáculos para voltar a estudar, como milhares de brasileiros. Com o apoio de familiares, amigos e professores, precisou apenas de uma oportunidade para concluir o ensino médio. Na escola eu comecei a ter a consciência de pensar, eu quero, eu vou conseguir. Fundação Roberto Marinho, há 40 anos, inovando em soluções para a educação. Hoje, depois do Jornal Nacional, Gabriel corre o risco de perder luz para sempre. O 7º Guardião. Em seguida... Você sabe que esse tempo que a gente ficou longe, eu consegui te ver melhor. Você é a maior cantora do Brasil. Você é muito bonita. Elis. E logo depois... Éder, eu quero te ver. Se você escolher o boxe, eu preciso saber como vai ser. 10 segundos para vencer. Vamos saber como fica o tempo nessa tarde em todo o Brasil. Tiago Scheuer já está por aqui. Salve, Scheuer, boa tarde. Fala, Doni, boa tarde para você em casa também. Os temporais continuam no Rio Grande do Sul? Continuam sim, a gente avisou ontem, o bicho pegou por lá, viu, Doni? Eu te dou os detalhes, chuvarada por lá está pegando a região da Campanha e a faixa oeste do estado. Ao longo da tarde, os temporais ainda vão se espalhar até o centro do Rio Grande do Sul. Desde a madrugada, cidades gaúchas da fronteira. Em Dom Pedrito, ruas de 2 bairros ficaram debaixo d'água. 2 famílias ainda foram retiradas de casa e levadas para um abrigo. As nuvens ainda estão bem carregadas. Em cima do Rio Grande do Sul, você vê nas imagens de satélite. Isso aqui tudo é chuva muito forte. Inclusive Erval e Maçambara, que ficam lá no estado, podem ter aí acumulados acima dos 60 milímetros. Acumula bastante chuva hoje também. Você vai olhar aqui, ó, principalmente em Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, também Minas Gerais e veja só aqui em cima no Brasil, né? Região norte, pegando aqui o Pará e também parte aqui do Nordeste. Veja só, os temporais generalizados no Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Maranhão e Piauí. Se mora por aí, preste atenção nisso tudo, tá? Eles podem chegar em pontos também mais isolados. Inclusive em Porto Velho, o dia começou com uma chuva daquelas. Em 3 horas choveu quase 1/3 do normal para janeiro todinho. Tem mais chuva hoje prevista para a capital de Rondônia. Você vê aqui, ó, 30 ainda lá em Porto Velho. Agora São Luís, Paulo e Curitiba, aí sim aqueles temporais que devem chegar. Se liga agora nessas dicas em caso de temporal, tá? A gente separou aqui, ó, alagamentos. Evite aí transitar por ruas alagadas, permaneça sempre, claro, num lugar seguro e fique longe da rede elétrica
e das árvores. Agora, se você mora perto aí de lugar um pouco mais perigoso, né, que pode ter aí deslizamento de terra, se liga se não tem rachadura ou trinca no terreno ou na edificação, se os muros ou as paredes estão estufados e também se árvores ou postes estão inclinados, viu, Doni? Nós aqui já demos várias notícias de casos de deslizamento com vítimas, então é importante mesmo ver todas essas dicas para alagamentos e para deslizamentos e evitar essas situações. Tem Brasil com sol também? Com tempo firme? Tem em poucas regiões. Eu só quero corrigir aqui, Doni, eu falei Maçambara, é Maçambará, tá? Lá no Rio Grande do Sul, então tá corrigido aqui. Feito reparo. Pro pessoal, tá? Olha só, vamos falar então de tempo firme em poucas regiões. O sol tá brilhando aí o dia todo, sem risco de chuva, como em parte do Sudeste, do Centro-Oeste e no interior do Nordeste. Te mostro em detalhes, né? No litoral, ó, só entre São Paulo, Rio de Janeiro e parte aqui do Espírito Santo, tempo firme aí o dia inteiro, também pegando boa parte de Minas, aqui de Goiás, aqui nesse pedacinho de Mato Grosso e passando aqui até o interior da Bahia. Brasília, Goiânia, Rio e Vitória, únicas capitais no varal, tempo firme o dia inteiro. Veja só Rio de Janeiro com 39 graus, Doni. E amanhã? O que a gente pode esperar de amanhã? O quê? Eu te detalho aqui, ó, continuam esses temporais no Rio Grande do Sul, presta atenção, área de perigo aqui na campanha, e aí esses temporais vão subir até Santa Catarina. Também está na área de alerta aqui para temporais, todo o estado do Paraná e também o sul de Mato Sul. É bom todo mundo estar avisado. Tá certo, joia. Valeu, até amanhã. Valeu, obrigado. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Hoje, depois do video show, Tô devendo pra máfia mexicana. até que a sorte nos separe 2, na sessão da tarde de férias. Em seguida, Só sai daqui, dona Safira. Eu nunca mais que eu quero ver a sua cara. Nem a cara, nem o resto, tá ligado? últimos capítulos de Belíssima, em Vale a Pena Ver de Novo.